Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Bastos, eu sou médico endocrinologista e todas as semanas eu trago vídeos aqui no canal relacionados à minha área de atuação. Então, problemas de diabetes, tireoide, distúrbios hormonais. E hoje nós vamos falar um pouco sobre metabolismo do cálcio e um hormônio chamado de paratormônio, que é extremamente importante para a regulação do cálcio do nosso organismo. Com as pessoas cada vez mais solicitando exames de cálcio e vitamina D, um hormônio vem sendo muito solicitado, que é o chamado paratormônio ou PTH. E é extremamente frequente que ele venha com níveis alterados, geralmente aumentados, o que gera muitas dúvidas nos pacientes sobre o que pode estar causando esse distúrbio hormonal, quais os exames devem ser solicitados a partir daí, qual a investigação e quais as possibilidades terapêuticas, como nós vamos tratar esse paciente. Então no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês de uma maneira bem resumida e bem didática, através de uma videoaula, como fazer a investigação dos níveis de PTH aumentados. Se você quer aprender tudo sobre PTH, fica até o final do vídeo de hoje porque vai ser extremamente interessante. Quando nós falamos em PTH, nós estamos falando dessas glândulas aqui, chamadas de glândulas paratireoides. Isso mesmo, nós temos atrás da glândula tireoide 4 bolinhas aqui, que estão amarelinhas, que são as chamadas glândulas paratireoides. E para que servem essas glândulas? Para produzir o paratormônio, ou popularmente conhecido como PTH. E esse hormônio, apesar de estar ligado na tireoide, ele não tem nada a ver com o funcionamento da tireoide. A função dele é manter os níveis de cálcio do sangue normais, é regular o cálcio do nosso organismo. E de que maneira isso acontece? As paratireoides elas têm os sensores para o nível do cálcio. A partir do momento, numa situação normal, que o cálcio demonstra no sangue que ele começa a cair um pouquinho, de uma maneira extremamente milimétrica, as paratireoides já recebem esse sinal e elas começam a aumentar a produção do paratormônio. Para quê? Para lançar mão de mecanismos no organismo para fazer o cálcio voltar para o nível normal. E ela faz isso de 3 maneiras. O paratormônio ele vai agir no intestino, no rim e nos ossos. No intestino, de que maneira? O paratormônio ele tem um papel super importante nos rins para fazer o quê? A ativação da vitamina D. A vitamina D ativada, ela vira essa 1,25 vitamina D, que aumenta a absorção de cálcio do intestino para o sangue, ajudando o cálcio a voltar para o nível normal. No rim também ocorre um aumento da reabsorção nos túbulos renais do cálcio que ia embora pela urina para o sangue. E no osso, o osso tem cálcio, fósforo, então quando o PTH age diretamente no osso, ele consegue puxar cálcio do osso para o sangue. Ou seja, mecanismos diferentes que puxam cálcio de vários lugares de volta para o sangue para fazer o cálcio voltar para o normal. Isso é de uma maneira extremamente sutil, gradual e que se autorregula, de maneira que o cálcio não fique alto. Então, quando o cálcio começa a subir de novo no sangue, as paratireoides detectam isso e reduzem a produção do PTH. Nós chamamos uma autorregulação. Os níveis normais seriam aproximadamente esses, o cálcio mais ou menos entre 8,5 a 10 e o paratormônio mais ou menos de 10 a 65. Bom, acontecem algumas situações que não são normais, onde o paratormônio ele fica alto e às vezes muito alto. Alguns casos, a doença pode estar na própria produção do paratormônio, e em outros casos, o paratormônio alto, PTH alto, ele é só um sintoma de alguma outra situação, de alguma outra doença, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Uma primeira situação é o chamado tumor benigno da paratireoide. Vamos imaginar aqui, nós temos as 4 paratireoides aqui, que estavam em amarelinho, Uma delas vira um tumor benigno hiperprodutor de PTH. Ora, se ele começa a produzir muito PTH de maneira autônoma, independente, ele vai fazer com que os níveis de cálcio subam também. Nesse caso não é um câncer, mas é um tumor benigno, autônomo, hiperfuncionante, que nós chamamos de
hiperparatiroidismo primário. Então, uma primeira causa para níveis de PTH elevados. Bom, uma outra situação que acaba sendo muito frequente tem a ver com os níveis baixos de vitamina D. Como assim, né? Vitamina D, o que tem a ver a vitamina D com esse tal de PTH? Vamos passar rapidinho aqui pela produção de vitamina D. Quando nós tomamos sol, aqui, o sol, a radiação, né, ultravioleta, é responsável por estimular a produção da vitamina D, que passa pelo fígado e vira essa 25-hidroxivitamina D, que passa pelos rins e vira a chamada 1,25-hidroxivitamina D, que é a vitamina D ativada, de fato, que é a que vai no intestino aumentar a absorção de cálcio e fósforo e no osso tirar um pouquinho de cálcio. Bom, hoje em dia nós temos uma baixa exposição à luz solar, né? Todo mundo usa protetor solar, ninguém mais fica tomando sol. Quando os níveis de vitamina D começam a cair muito, você tem toda uma redução desse processo. Menos vitamina D produzida pela pele, menos a produção da 25-hidroxivitamina D, da 1,25, e aí você tem menor absorção de cálcio e fósforo lá no final. Por isso, quando você tem uma redução desse mecanismo, o paratormônio ele fica um pouco desesperado, porque ele é importante no rim para que haja essa conversão da 25 em 1,25. Então, quando começa a haver redução desses níveis e redução da absorção de cálcio e fósforo, ele começa a aumentar na tentativa de compensar essa falta de vitamina D. Ele não consegue, mas é uma tentativa, né, para tentar aumentar a conversão da 25 na 1,25. E uma outra situação que pode acontecer, bom, eu disse que nós precisamos do rim para fazer essa conversão da 25 na 1,25, que é a vitamina D ativada. E o que acontece se a pessoa não tem um rim bom? Né? O rim foi embora, né? Um rim doente, um paciente com doença renal crônica, né? Funcionamento renal muito reduzido. A gente não consegue ter essa transformação da 25 na 1,25. E o que acontece aí? O PTH também ele fica desesperado e ele aumenta os seus níveis de produção na tentativa frustrante, né, porque não dá certo, de compensar essa falta da hidroxilação, né, da vitamina D. Ou seja, pacientes com doença renal crônica podem ter aumento do PTH, hiperparatiroidismo secundário à doença renal crônica. Puxa, Rodrigo, mais um pouco complicado isso aí que você explicou, né? E na prática, como é que seriam os exames? E é isso que eu vou mostrar para você agora, que você com certeza vai conseguir fazer a investigação de qualquer aumento de PTH. Sendo você uma pessoa da área da saúde ou até alguém que não é médico, com os exames que eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir chegar num diagnóstico final. Bom, vamos imaginar que você pegou um PTH aumentado, né? Geralmente quanto? 80, 90, 100, níveis maiores, né? 120, 150. Primeira coisa, quando você pega um PTH elevado, nós temos que pedir os outros exames relacionados ao PTH. Então, o cálcio eu já falei que é importante, a vitamina D pode ter a ver, exames do funcionamento renal podem ter a ver, então vamos lá. Bom, você pegou um paciente com PTH aumentado. Como que seriam os exames de um paciente? Primeiro, então a gente pede, pelo menos, né, de uma maneira resumida, se você pedir cálcio, fósforo, a 25-hidroxivitamina D e a creatinina, você consegue matar praticamente qualquer diagnóstico. Como que seria um caso de um paciente com hiperparatiroidismo primário, aquele do tumorzinho benigno produtor de paratormônio? Bom, nós teríamos um PTH aumentado, certo? Com cálcio aumentado, porque a glândula paratireoide ela fica maluca e começa a puxar cálcio de tudo quanto é lugar, do intestino, do rim, dos ossos. Então, só de você pedir o cálcio e o PTH e os dois vieram aumentados, a principal hipótese é o hiperparatiroidismo primário. Outros exames, né? O fósforo provavelmente vai estar baixo, a vitamina D variável, né? Tanto faz, e creatinina, que é um exame muito utilizado, né? Para avaliação de uma maneira simples, né? Do funcionamento renal, ele vai estar normal. Certo? Então, cálcio alto com PTH alto, nós estamos falando daquele tumorzinho benigno produtor de paratormônio, que é o hiperpara primário.
E no paciente com falta de vitamina D, que é a doença chamada de hiperparatiroidismo secundário e deficiência de vitamina D, como que viriam esses exames? O cálcio ele vai vir geralmente normal, o paratormônio alto, né? Óbvio, a gente está investigando PTH alto, o fósforo normal, a vitamina D baixa e o funcionamento renal vai vir normal, né? A creatinina normal. Ou seja, creatinina normal, com cálcio normal, PTH alto e vitamina D baixa, a principal hipótese é falta de vitamina D mesmo, certo? Existe uma condição que não é comum, onde nós temos um hiperpara primário que não começou direito, né? Vamos dizer ainda assim. Onde o cálcio está normal, o PTH alto e a vitamina D normal, tá? Que é chamado de hiperpara primário, hiperparatiroidismo normocalcêmico, tá? Que é uma situação de exceção. E no problema renal, como é que seria? O cálcio estaria normal ou baixo, com níveis de PTH alto, e o fósforo ele acaba se acumulando muito no sangue quando o rim não funciona direito. Então os níveis de fósforo estariam geralmente muito aumentados, a vitamina D variável, né, tanto faz, e o exame de creatinina estaria alto. Então, com esse slide aqui, com esse fluxograma, vocês conseguem matar qualquer diagnóstico de PTH elevado. Gente, não tem muito como errar, né? Cálcio, fósforo, vitamina D e creatinina são muito diferentes nessas patologias, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês um pouco no diagnóstico do PTH elevado. Se ficou mais alguma dúvida, né? Alguma coisa que passou aí, deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todas elas. E a gente se vê de costume no vídeo da semana que vem. Como de costume, né? Beleza, gente? Um grande abraço para vocês, até uma ótima semana e até a próxima.